A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Louvado e engrandecido seja Deus nesse dia pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nesse momento, amados, gostaria de trazer a reflexão com você um texto da palavra de Deus que está aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 11. Paulo aqui, por um instante, está exortando a igreja à santidade. Vamos ler esse texto. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que texto maravilhoso, amados, da palavra de Deus. Paulo está exortando a igreja de Corinto por diversas questões. Pelo que o apóstolo fala aqui, eles não estavam estreitados com Paulo. Eles não estavam estreitados no mesmo entendimento e na mesma comunhão que Paulo estava. Paulo diz no verso 12: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Amados, nós precisamos estar alinhados com Deus. Nós precisamos estar alinhados com as coisas de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Esta palavra é que move a nossa vida. Essa palavra é quem nos direciona para o céu. Essa palavra é que nos leva à comunhão com Deus e a conhecer as promessas de Deus e os planos de Deus para a nossa vida. Paulo fala aqui no verso de número 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amados, nós não podemos nos aliançar com pessoas que vivem nesse mundo e estão desagradando a Deus. Nós não podemos nos aliançar com pessoas que blasfemam de Deus, com pessoas que não querem uma comunhão com Deus, com pessoas, inclusive, que fazem coisas e desagradam o próprio coração do Senhor. Nós não podemos nos prender a julgos desiguais com infiéis, com pessoas que não querem se aliançar com o Senhor.
Paulo diz aqui, por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não há sociedade da justiça com a injustiça. Deus, Ele abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador. Deus ama aquele que quer se arrepender. Mas Deus abomina o pecado. E nós não podemos nos aliançar com aqueles que querem continuar no pecado, que querem continuar fazendo as coisas erradas, que querem continuar desagradando a Deus. Paulo diz, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não há comunhão da luz. Deus, a palavra de Deus representa a luz. Cristo é a luz que veio para o mundo, para iluminar os homens. Que comunhão tem a luz de Cristo com as trevas, com o pecado, com o diabo, com Satanás, com esse sistema mundano, esse sistema terrível, que tenta a cada dia mais nos afastar de Deus. Paulo diz aqui, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmãos, nós não temos parte nessas coisas. Aquele que nasceu de novo, a palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você é a nova criatura. As coisas velhas todas já passaram, eis que tudo agora se fez novo na sua vida. Então você precisa se santificar, você precisa se resguardar para Deus, você precisa estar em contato com o Senhor, você precisa acordar de manhã, você precisa orar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa buscar uma comunhão com Deus, para que você possa permanecer diante do Senhor santo, para que você possa permanecer diante do Senhor inabalável. No verso 16 diz aqui, Paulo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Irmãos, nós somos morada de Deus, nós somos casa espiritual do Senhor, nós somos sacerdócio santo do Senhor, como diz Pedro em sua carta. Nós somos sacerdócios real, nós somos nação santa, povo de Deus, propriedade adquirida do Senhor. Ele diz aqui, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse. O que Deus disse? Neles habitarei, e entre eles andei. Irmãos, Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Nós somos casa espiritual, morada para o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor habitaria em nós e andaria conosco, e é assim que Deus tem feito. E Deus diz aqui ainda, continua dizendo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Todo aquele que se santifica, todo aquele que se guarda para Deus, todo aquele que abomina o pecado, todo aquele que se distancia das coisas que desagradam ao Senhor, o Senhor diz que habitaria nessa pessoa, e ele seria o nosso Deus. E nós seríamos o seu povo. Você é povo de Deus ou não? Você tem andado com Deus ou não? Você sabe, você pode responder isso para você mesmo. Se você não estiver andando com Deus, você precisa alinhar os seus caminhos, você precisa aplanar os seus caminhos de novo na palavra de Deus, você precisa estar em concordância com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Verso 17, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. O Senhor pede para mim e para você, aparte-se das coisas erradas, aparte das coisas que desagradam a mim, diz o Senhor. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O que os seus olhos têm visto? O que as suas mãos têm tocado? Aonde os seus pés têm te levado? Vigia, meus irmãos. Vigia você que está ouvindo essa mensagem agora.
porque Deus tem algo contigo. Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitórias para a tua família. Mas você precisa estar andando de conformidade com a palavra do Senhor. Verso 18: e eu serei para vós pai. Ah, irmãos, esse contexto de pai é maravilhoso. O pai, ele ama o seu filho. O pai cuida do filho. O pai sustenta o filho. O pai dá amor para o filho. E Deus, como nosso pai, ele quer ser o nosso cuidador. Ele quer ser o nosso, ele quer ser, para mim e para você, o Deus supridor, o Deus de amor, o Deus que cuida dos seus filhos. E o pai que ama o seu filho também repreende o seu filho. Então a palavra de Deus está exortando a mim e a você: ande em santidade com Deus, ande em santidade com o Senhor. E vós sereis para mim filhos, diz o Senhor, e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí Paulo finaliza dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas estão em nossas vidas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoe a santificação no temor de Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu espero que esse momento de reflexão tenha chegado na sua vida para trazer novos horizontes, para aplanar os seus caminhos e te tornar cada vez mais santo, porque a palavra do Senhor é a palavra da verdade, é a palavra que nos purifica, que nos ensina e que nos leva até o céu. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.